Hélio. Hélio é meu colega da Mali, está aqui hoje com a família, então eles não têm material, talvez ajudá-los com material. Se tiver mais alguém que não tem o material, o pessoal observa aí para ver o tipo de suporte que a pessoa vai precisar. Nós estamos na lição 23 do material Raízes da Fé, fazendo um panorama do Antigo Testamento. Muito bom. Som. Teste. Muito bem. Bom, nós já vimos um pedaço dessa lição. A gente começou a ver um pouquinho do que aquelas pessoas provavelmente sentiram ali no Egito, quando estavam escravizados no Egito. Eu vou dar uma corrida aqui, tá bom? Por causa do tempo, mas tá tudo certo. Eu quero que dê tempo da gente fazer os exercícios. A gente viu um pouquinho sobre o período em que possivelmente esses fatos aconteceram, da ida do povo para o Egito, depois o falecimento de José e toda aquela geração, a ponto de chegar alguém que não conhecia José. O crescimento espantoso da população, e vimos um pouquinho do panorama religioso ali do povo do Egito. E agora você deve estar na página, alguém me auxilia com o livro aqui, que o meu está com a Natália, vocês devem estar na página 23C, muito bom, obrigado. Pensando um pouquinho mais nessa questão de como nós podemos ter certeza ou evidências de que esses fatos realmente ocorreram, citando novamente aquele documentário Padrões de Evidência de Êxodo, esse senhor com um turbante aqui, ele chama James Hoffmeier, e ele fala uma frase muito interessante sobre o povo de Israel. Ele fala assim: quem inventaria uma história dos seus ancestrais sendo escravos? Imagina as pessoas dizendo: nossos ancestrais eram príncipes, nossos ancestrais eram mercadores, nossos ancestrais eram algo maravilhoso, glorioso e nobre, mas nós éramos escravos. Por quê? Se você vai criar uma história, certamente poderia criar algo melhor. Então ele usa isso como uma evidência, eu acho que tem a ver com uma coisa que o Schaeffer fala, né, o realismo da Bíblia. A Bíblia trata de pessoas verdadeiras e situações reais, né? Além disso, tem uma outra evidência interessante nesse livro, Arqueologia do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Ele menciona como é interessante o fato de que muitos nomes do povo de Israel eram nomes egípcios. Então, na história posterior, o próprio nome Moisés, mas também tem exemplos nos levitas, além de Assir, Passur, Hofni, Finéias, Merari, Petuel, eram nomes tipicamente egípcios. Então, mostrando uma influência da própria cultura egípcia no povo de Israel. Também a utilização na própria narrativa do povo de Israel no Egito, a utilização de termos corretamente aplicados às pessoas do governo, a papéis que as pessoas cumpriam. O próprio José ali na casa de Potifar como mordomo de sua casa, usando um título que era tipicamente de uma posição numa casa de um nobre para os egípcios, né? Também o superintendente de celeiros não é um título que inventaram para José, porque naquela época não tinha tanto problema com título igual tem hoje, né? Todo mundo é alguma coisa importante, por menos que faça, porque você tem que ter um título. Naquela época ele recebeu um título que já existia, ele é superintendente do celeiro.
Isso já existe, né, no Egito, já existia no Egito, e ele é usado corretamente na Bíblia, na narrativa bíblica. E a própria descrição da passagem do cargo do faraó, quando o faraó passa o seu poder, ali, parte do seu poder para Josué, ele mostra ali um ritual tipicamente egípcio para essa circunstância. Além disso, você tem um outro lado, de nomes cananeus usados naquela região, para nomes de cidade. Então, Sucote, Baal-Zephon, Migdol, Zilo e Gozen, que eram nomes tipicamente hebraicos naquela região. Mas tudo isso é coincidência, certo? Então, os arqueólogos normalmente tratam isso como uma coincidência. A gente vai tratar um pouquinho você tem um quadrinho aí com 2 colunas, que deve estar escrito algo como Babel e Bíblia. O exercício que a gente vai fazer agora é você ler cada um desses tópicos e perceber se esses ensinos lembram mais o ensino bíblico ou teriam mais a ver com o ensino dominante na época da Torre de Babel. Tá bom? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês, leiam a frase e falem assim, será que isso tem mais a ver com a Bíblia? Ou, talvez por eliminação, você pode falar assim, bom, isso aqui deve ser Babel, né? Porque Bíblia não é. Tá bom? Então, rapidamente nos grupos aí, vocês podem discutir que tipos de ensinos vocês achavam-se no Egito. Pense em ensinos bíblicos e verdades bíblicas, certo? Isso aqui tem a ver com uma verdade bíblica. Pensar na verdade bíblica, né? no ensino bíblico. A Bíblia pode falar de muitos deuses, mas não quer dizer que a Bíblia concorda com isso, certo? Esse aqui é bíblico. Deus criou o mar, né? Então antes não existia nada. Mas assim, exato.
que é um mar e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Gênesis. Lembra muito isso. Não, tá. Tudo bem? Vamos lá? Quem achou alguma verdade aí que a gente pode, a partir de semana que vem, aplicar no nosso culto, ou alguém encontrou alguma coisa aí que pode... Tem um guarda de trânsito dos anos 80 ali que quer falar quer mencionar alguma coisa. Vai lá, irmão. A gente estava discutindo aqui o 8º ponto, que está falando sobre, no início, era um mar sem vida. Em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E também, 2 Pedro 3:5, mas deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra formada da água e pela água. E segundo Adalto Lourenço, a primeira molécula do universo era água. Eu achei que você não ia falar do Adalto. Não, beleza. Então, talvez aí Gente, a gente pode marcar a Bíblia. Isso. Esse é o único ponto que é possível a gente falar assim, existe uma relação com a visão bíblica. Lembra, né? A pior mentira é aquela que parece com a verdade. E nesse ponto... Sim, por isso que eu não estou falando de forma completa, né? Mas assim, existe alguma coisa ali do tipo, poxa, no princípio existia água ali, veio da água, e a Bíblia fala que era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A única coisa que dá assim para a gente resvalar, que assim, se eu fosse pregar para um egípcio, eu ia abrir Gênesis 1 e falar assim, a gente crê que veio da água, só que eu creio um pouquinho diferente, deixa eu mostrar para você. Fala, Gustavo. Essa fala do Mica, nossa, está bem perto do microfone. A fala do Mica me lembrou tem o principal mito da cosmogonia, né, da origem do universo dos gregos. Eles também têm a ideia de um mundo em caos pré-existente
né, que é a ideia do logos, né? Existe uma força criadora que ela botou ordem na matéria, organizou a matéria. Porque a gente tem até hoje a dificuldade de falar, olha, existe um universo que sempre existiu ou ele é criado do nada? Porque do nada, nada se faz, a não ser que Deus intervenha, né? Alguém sabe fazer bolo. Superior, poderoso. Então é uma questão muito atual, muito interessante. E é interessante a gente ver esses pontos como todos eles, inclusive esse, são assim, a gente vê em várias culturas, várias, especialmente politeístas, né? Vê, inclusive na nossa sociedade, de elementos que é útil para a gente ter pontos de contato e apresentar o Evangelho através de algo que é atual, factível, daquilo que está sendo discutido, né? Algo que é criado do nada. Não existiu existia a água para sempre. Aí existiu uma energia da força do Star Wars que foi lá e surgiu a vida, né? Então, é interessante esses detalhes. Obrigado. Muito bom. Raul? É interessante, não sei quem já pesquisou ou não, mas em 2400, mais ou menos, antes de Cristo, a primeira dinastia chinesa adorava o nosso Deus. Sim. E tem uma frase que foi escrita por esse primeiro, vamos dizer assim, dizendo assim, olha que coisa, porque tudo que eles souberam vieram de narrações de Noé. Antigamente, no princípio, havia um grande caos. O Senhor, o Espírito Soberano, fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor fez o homem. Quando Deus, o Senhor, decretou, Ele chamou à existência o céu, a terra e o homem. Entre o céu e a terra, Ele separou o espaço em ordem e colocou o homem e as coisas e tudo mais. Sim. Tem a ver, acho que tem a ver também uma coisa que você já falou, a escrita chinesa bem mais antiga, né? Nem os chineses sabem por que tem a origem de coisas muito parecidas com a Bíblia ali, né? Então é muito, muito bom, bacana. Tudo bem, vamos para o próximo, porque para a gente não usar bem o tempo aqui, tá bom? A gente vai pular para uma pergunta agora. A gente entendendo um pouco do que existia ali, né? A gente viu dos deuses, a quantidade de deuses que existiam na aula anterior, e pensando agora nessa grande influência de Babel, né? Grande influência da mentira babilônica ali no Egito, mostrando que não tem nada novo debaixo do sol. Queria que a gente pensasse agora nessa pergunta que ele fala, o fato de José permanecer fiel ao Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o verdadeiro Deus da Bíblia, lhe diz sobre a fé deste homem em Deus. Podem discutir em grupo o que a fé, o que o fato de viver naquele meio e permanecer fiel a Deus mostra sobre a fé de José. Ok? A gente viu a história de José, tudo o que aconteceu com ele, a fidelidade dele, o que isso revela sobre José?
Algum grupo que não comentou a questão anterior gostaria de... Já terminou e gostaria de compartilhar? Jean. A fé de José, ela era desconectada do lugar onde ele se encontrava. Não era uma fé que era baseada em cultura. A fé dele não era baseada no ambiente que ele estava, e sim era baseada no relacionamento que ele tinha com Deus, não importa as circunstâncias em que ele estava. Ótimo. Uma fé baseada no relacionamento com Deus e não na cultura onde ele estava. Ela não foi afetada pela cultura. Tudo bom? Algum outro grupo? Vou tentar equilibrar para o máximo de grupos participarem no tempo que a gente tem, tá, Raul? Obrigado. Mas vamos lá. Algum outro grupo gostaria de... Eu estou dando a chance para os outros grupos, senão eu vou dar a chance para o Raul. Claro. Esclareça. A gente estava apontando aqui que ele conhecia Deus, né? E isso tem tanta influência em ele conseguir separar com facilidade o que era verdade e o que era mentira, porque a cultura tem pontos que se voltam para Deus e pontos que não. Não existe uma cultura perfeita aqui, né? Certo. A única cultura perfeita é uma cultura teocêntrica. E aí a gente estava pontuando que ele conhecia na prática. Então, ele viveu várias e várias experiências com Deus, que entra no que o Dia estava falando de relacionamento com Deus, em que ele via quem era o único Deus que realmente agia na vida dele. Então, a cultura não influenciava o relacionamento que ele tinha com Deus, porque ele vivia na prática. Ele conheceu a Deus pela experiência também, Isso. né? Ele conhecia na teoria, mas também na experiência, e por isso a cultura que ele vivia não o influenciava. Ele separou o conhecimento de Deus e a influência cultural, né? Ok? Eu quero ressaltar um elemento de graça aí, porque a gente vê em Abraão, Isaac, Jacó, esses altos e baixos na fé desses homens, né? E José, a gente tem menos detalhe desses baixos na fé, né? Porque a gente Sim. não vê ele murmurar e tudo. E ele também não tinha uma palavra para se apegar a Deus. Então eu quero fazer uso, né, dessa realmente a experiência que ele tinha com Deus, mas essa graça concedida a ele, para ele crer realmente nessas coisas. Cada vez que revelava um sonho, ele reconhecia, né, isso vem de Deus, isso não está em mim, né, mas Deus me deu isso aí. Muito bom. Então, era um presente que Deus estava dando para ele também, né? Era a graça de Deus atuando nele, e dessa maneira ele poderia agir dessa forma que a gente viu, não misturando a cultura com o conhecimento de Deus que ele tinha. Muito bem, acho que isso ensina bastante coisa para nós também, né? Nós estamos numa cultura que cada vez mais nos pressiona e cada vez mais nos fecha, né? Nos cerca de outros conhecimentos, de outras ideias tão boas que as pessoas têm desenvolvido e que são contra a palavra de Deus. Muito bem. Eu queria terminar essa aula, essa lição, na parte 1, né, na aula passada, eu comentei a questão da idolatria, e eu queria fazer um comentário sobre a opressão e escravidão do Egito ali. Interessante o fato de que Deus já havia anunciado a Abraão esses 400 anos de escravidão do seu povo, daquele povo que viria dele, né? Antes de haver povo, ele já sabia que eles iam passar por 400 anos de escravidão. Gênesis 15, 13 a 14 fala: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Ele inclusive põe essa questão de sair com muitos bens, que é algo que a gente vai ver depois que de fato aconteceu. E quando José recebeu de seu pai Jacó e da sua família, de cerca de 70 homens, desceu, né, ali para o Egito, por volta de 1876 a.C., então Israel começou esse período em outra terra, como profetizado. E eles voltariam exatamente 430 anos depois. A gente vai lá para Êxodo 12, a gente vai ver isso com mais detalhe depois, mas você vê Êxodo 12, 40, 41,
Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Tá? Eu queria fazer duas reflexões com base nisso. A primeira reflexão que eu queria fazer é que é muito interessante o tipo de opressão que o Egito exercia. Ela era terrível o suficiente para os israelitas entenderem que eles estavam sendo escravizados, mas de alguma maneira eles permitiam um certo nível de satisfação dos israelitas a ponto deles terem uma resistência inicial, um medo de sair dali, de serem libertos e sentirem falta do Egito, como a gente vai ver depois. Eles tinham uma dose, eles tinham a própria casa, falavam assim, você vai comer na casa de vocês, eles tinham rebanho, assim, eles eram oprimidos, mas de alguma maneira eles mantinham alguma coisa que eles sentiram falta no Egito, a ponto deles quererem voltar. Uma outra reflexão que eu queria fazer é para a nossa vida, fiquei pensando assim, o pior tipo de escravidão ocorre quando alguém é oprimido, mas de alguma forma ele se sente acomodado e isso impede em pensar na sua liberdade. E aí pensando até um pouco na mensagem do Maurício, quando ele mencionou inclusive alguns desses eventos que a gente tem visto nesse material, queria fazer essa pergunta, que tipo de área nós podemos estar vivendo de maneira confortável, mas que deveríamos estar lutando para sermos libertos? Muitas vezes a gente enxerga o Egito, eu acho que a gente deve enxergar o Egito dessa forma mesmo, como a velha vida, aquela vida de onde Deus nos libertou. E quantas coisas será que dessa velha vida a gente ainda mantém um pezinho ali, tipo assim, eu estou saindo, mas eu quero manter um pezinho ali, porque isso aqui eu quero, eu entrego a minha vida, Senhor, mas deixa eu cuidar dessa área aqui, porque essa área é minha, será que você tem dificuldade de enxergar áreas na sua vida que você precisa ser libertado, que você precisa ser transformado radicalmente? E se você pode estar acostumado com um certo nível de escravidão de alguma área, aquela área que talvez você assim, você deu um tapa nela ali, não está mais tão feio assim, mas assim, de vez em quando eu visito, será que você tem alguma área desse tipo? Eu acho que você tem. Se você não tem, é porque você não enxergou ela ainda, mas procura que você vai encontrar, tá bom? Então pense nisso, o pior tipo de escravidão ocorre quando alguém é oprimido, mas de alguma forma sente-se acomodado e isso o impede de pensar na sua liberdade, tá bom? A liberdade que eu estou falando é aquela liberdade em Cristo, liberdade de viver do jeito certo, Vamos orar para a gente encerrar esse tempo, tá bom? Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela tua palavra, obrigado por pessoas que juntaram informações e têm estudado a história com seriedade, inclusive para a gente poder entender que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo de fatos, nós estamos vendo relatos de coisas que realmente aconteceram. Isso é muito bom para nós. A gente nem precisaria disso, mas o Senhor nos conhece e na sua bondade o Senhor permite que essas informações venham a nós, principalmente nos nossos tempos, em que sempre o Senhor, o teu plano sempre foi atacado, mas ele é cada vez mais atacado, Deus. E nós te glorificamos por isso e agradecemos por isso. E também eu oro, Pai, começar em mim, ajuda cada um a olhar para a própria vida e identificar aquela área que tem desejado viver no Egito, que tem desejado aquele conforto, aquela velha vida. Ajuda-nos a identificar essas áreas, Deus. Ajuda-nos a ter a coragem de chegar até o Senhor, clamando por mudança e dispostos a sermos transformados. E nós reconhecemos que é o Senhor que produz isso na nossa vida.
E ajuda-nos ainda mais, Deus, a termos a coragem e a ousadia de pedir ajuda a outros pecadores, para que nos ajudem a caminhar mais perto do Senhor, Deus. É isso que eu oro, que eu peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.